Vamos tentar hoje fazer uma síntese dos principais pontos de 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê vossa mão direita. O capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o capítulo 17, sede perfeitos. Para a nossa meditação hoje, que é uma revisão dessas apresentações que já foram feitas nas últimas 5 semanas, nós vamos focalizar de um aspecto prático o que é que nós, daquilo que é essencial, que vamos aqui trazer novamente, o que nós estamos fazendo para seguir. Eu queria começar com uma meditação, porque muito dos 5 capítulos, praticamente todos, são centrados em algum aspecto do amor ensinado por Jesus, o amor ao próximo. E o amor ao próximo, a principal característica do amor ao próximo é a paz. A principal característica do amor ao próximo é a brandura, a não agressividade. Como a gente consegue a paz e a agressividade, a falta de agressividade nesse mundo, a paz e a brandura? Eu queria trazer para a gente, para começar, e que fique presente na nossa mente durante essa nossa meditação toda, uma preocupação de como nós estamos contribuindo para a atmosfera espiritual do planeta. Ensina a doutrina espírita que toda vez que nós emitimos um pensamento, que toda vez que nós temos um sentimento, nós colocamos alguma coisa, alguma vibração, alguma energia na atmosfera vibratória, na atmosfera espiritual do planeta. Ensina também a doutrina espírita que quando uma energia é muito forte na atmosfera espiritual do planeta, ela influi sobre as nossas mentes, trazendo sugestões para os nossos comportamentos. A gente pode verificar isso, por exemplo, com muita intensidade nos comportamentos da multidão. As multidões, às vezes, começam a vibrar, e muitas vezes negativamente, em determinado sentido, e arrastam outras pessoas, porque aquela atmosfera espiritual fica muito forte pelo somatório das energias. Graças a Deus, isso também ocorre no lado positivo. E em lugares onde se faz muita oração, lugares onde as pessoas ajoelham com o coração para Deus e ficam orando, às vezes milhares e milhares de pessoas, esses lugares são santificados e muita coisa linda acontece nos corações e às vezes até nos corpos das pessoas. Em Fátima, onde milhões de pessoas se reúnem várias vezes por ano para orar, ocorrem muitas curas. Aqui na comunhão, onde todos os dias muitas e muitas preces são feitas, ocorrem muitas curas, tanto espirituais como físicas. E essa preocupação com a atmosfera espiritual do planeta e a nossa contribuição para ela, é que às vezes, de vez em quando, nessa nossa meditação, eu vou lhes perguntar o que você está contribuindo para essa atmosfera espiritual.
E eu queria começar com uma pequena poesia chamada O Menino da Praia. Foi escrita pelo jornalista Rodrigo Craveiro, dedicada ao menino Aylan Chenu, de 3 anos, que faleceu numa praia há alguns dias atrás, e todos devem ter conhecimento desse fato. Dorme, pequeno. Na fina areia da praia, pontos de estrelas a conduzi-lo ao infinito. As ondas sussurram aos seus ouvidos. Dorme, triste menino. Toda maldade e insensatez ficaram para trás. Descansa, criança, e voa junto à paz que jamais conheceste. Qual a agressividade que a gente às vezes coloca? Pode ter contribuído para com tanta agressividade nos tempos atuais. Em outras palavras, qual a nossa responsabilidade? Todos nós ficamos tristes com o que aconteceu, mas precisamos pensar que a atmosfera espiritual do planeta é o resultado, é o somatório das vibrações de quase 7 bilhões de mentes encarnadas, fora os desencarnados. E nós somos uma dessas mentes. Alguém me disse, comentando o assunto, sou impotente para tanta maldade. E a minha resposta foi, você é um. Portanto, tem responsabilidade. Claro que nós não temos responsabilidade total. Mas cada vez que nós colocamos uma pequena agressividade na vida, nós estamos contribuindo para isso. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Ele trata da caridade. Jesus nos recomenda que a gente pratique o bem sem ostentação. Tenhamos cuidado em não praticar as boas obras para serem vistas pelos homens. Ao contrário, manda que quando a gente dê uma esmola, a nossa mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Discrição na caridade. Auxiliar necessitados é uma prática recomendada pela lei de amor. E as palavras de Jesus significam que se deve praticar a caridade de forma modesta, sem ostentação. A recomendação é útil, porque às vezes fazemos a caridade chamando a atenção sobre nós próprios. Nesse capítulo 13, uma mensagem linda chamada Os Infortúnios Ocultos descreve sofrimentos que passam despercebidos. E nós somos incentivados a descobrir, sem esperar, que se tornem tragédias públicas. Isso pode ocorrer tanto na área da necessidade material, aquele que está com tanta fome, que morreu de fome, e aí sai no jornal, virou uma tragédia pública. Será que nenhum de nós podia ajudar? Por outro lado, antes de se tornar tragédia pública, por outro lado, também
Há tragédias morais, pessoas que passam por tal tormento moral, interno, pessoal, tal sofrimento, que não suporta e acaba tirando fim à sua vida. Será que alguém ao lado não poderia ter dado uma palavrinha? Esse capítulo descreve as ações de uma senhora rica, vestida muito simplesmente, que leva roupas e alimentos para uma filha necessitada, para uma família necessitada, e leva consigo sua filha adolescente, ensinando, pelo seu exemplo, como praticar a caridade. O capítulo faz uma distinção entre caridade material e caridade moral. A caridade material é a que mais nós conhecemos, uma doação de recursos materiais a quem precisa. Há uma parábola linda nesse capítulo sobre o óbolo da viúva. Óbolo quer dizer esmola. Parábola da esmola da viúva, em que Jesus ensinou para a gente. A viúva só tinha umas moedinhas, ela foi lá e deu a esmola. E Jesus disse, essa mulher foi quem deu mais esmola hoje. Aí os apóstolos falaram, mas não é tão pouquinho que ela deu? Ela disse, mas ela deu tudo que tinha, até para o seu sustento. Então, o fundamental para Jesus é esse sentimento de amor e desprendimento que acompanha o gesto da caridade, da esmola, e também o gesto da consolação, da demonstração de solidariedade, que é o outro tipo de caridade, a caridade moral. Prática de amor ao próximo, não fazendo aos outros o que não queremos receber deles, e fazendo aos outros o que nós queremos receber. Solidariedade, paciência, não rejeição, não agressão, não falar mal dos outros, tudo isso é caridade moral. Perdoar é caridade moral. Às vezes a gente escuta falar assim, não posso fazer caridade porque não tenho dinheiro. Mas, se o seu vizinho passa por uma doença, você ir lá visitar, demonstrando solidariedade, é uma forma importantíssima de caridade, caridade moral. Então, a palavra caridade engloba duas formas, caridade material e caridade moral. Nesse capítulo 13, o espírito Carita, que foi martirizada em Roma, diz assim, meus irmãos, há muitas misérias, muitas lágrimas. Quanta coisa tendes de fazer para secá-las todas. Mesmo que a miséria do mundo seja muito grande, que o sofrimento e que as más ações sejam muitas, nós podemos ajudar de alguma forma. E isso é muito importante. Enquanto houver maldade no mundo, a lei de causa e efeito vai trazer sofrimento. Então, o sofrimento total só vai acabar quando acabar o pecado. Mas nós podemos fazer a nossa parte, contribuindo para com a vibração total do planeta. Nós temos uma parcela nessa somatória, nessa soma. Quem pratica a caridade recebe de volta a paz interior, a serenidade, a alegria interior, a felicidade. Caridade traz felicidade. O capítulo 14 chama-se Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus nos ensinou a amar o próximo e ainda disse que esse era o maior mandamento. E definiu o que é amar o próximo. Fazer às pessoas tudo o que a gente quer receber delas.
não fazer a ninguém o que nós não queremos receber dos outros. Esse é o amor ao próximo. E essa obrigação não tem exceções, diz Jesus. Amar ao próximo é para todas as pessoas. Eu não posso fazer a ninguém o que eu não quero receber. E eu tenho que fazer para os outros aquilo que eu quero receber. Isso é o amor ao próximo. Se os pais fazem parte do próximo, nós devemos aos pais amor ao próximo. Então não podemos fazer aos pais o que nós não queremos receber. E temos que fazer aos pais o que nós queremos receber. Mas Kardec lembra que 1.500, 1.800 anos, ninguém sabe ao certo quando viveu Moisés, mas foi pelo menos há 1.500 anos atrás, Moisés trouxe para nós os 10 mandamentos. E o que diz o 4º mandamento? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. 1.500 anos antes de Cristo, a humanidade já tinha esse mandamento. Aí vem Jesus e confirma, pela palavra de 3 evangelistas, confirma que é importantíssimo honrar pai e mãe. E aí vem o Kardec e diz assim, que é honrar pai e mãe? Honrar é mais do que amar. Então, claro que a honra inclui o amor ao próximo, porque o amor ao próximo nós devemos a todas as pessoas, começando e principalmente para os nossos pais. Mas honrar também inclui outras coisas. Inclui o respeito, inclui a obediência, a reverência, a ajuda nas necessidades e o amparo na velhice. Pontos colocados por Kardec no capítulo 14. E se os pais não cumprem com as responsabilidades? De vez em quando, nos trabalhos de orientação, eu sou colocado, recebo de alguém o seguinte, olha, eu estou encrencado com meu pai. Eu falo, você conhece o 4º mandamento? Não, mas faz 10 anos que eu não converso com meu pai. Virei a cara para ele, ele me aprontou. Aí eu digo, você conhece o 4º mandamento? O 4º mandamento diz honrar pai e mãe. Honrar é mais do que amar. Pai e mãe são os responsáveis pelo corpo que nós ganhamos nesta encarnação. E o corpo é um instrumento importantíssimo para a gente evoluir como ser humano. Por isso nós temos que honrar, que é mais do que amar. Obediência, respeito, reverência, ajuda e amparo. Além do amor ao próximo, que é não fazer ao pai nada do que eu quero receber. Nada do que eu não quero receber. E é fazer aos pais tudo o que eu quero receber. Nesse mesmo capítulo 14, nós aprendemos com Kardec a diferença entre a nossa parentela corporal e a parentela espiritual. O que é isso? A parentela corporal é fácil. São os parentes que nós temos pelo sangue. Os pais, os avós, os irmãos, os tios, etc. Todos os nossos antepassados de sangue fazem parte da nossa parentela corporal. E o Kardec diz que nem todos os que fazem parte da nossa família pelos laços corporais, não é com todos que nós temos afinidade. Porque, às vezes, algum espírito com quem nós tivemos conflito no passado é colocado pela reencarnação na nossa família, que é para que os laços do sangue, do amor familiar, vão diluindo os conflitos do passado. Todas as famílias costumam ter alguém, quando passa 2 assim, sai faísca. O que é isso? Isso é complicação do passado.
Ah, então porque Deus colocou o meu inimigo na família, eu posso sair partindo para cima dele com agressão? Não. Amor ao próximo não tem exceções. Temos que amar aquela pessoa no sentido que Jesus falou. Amor ao próximo é diferente do amor à afinidade. Então, amor ao próximo é não fazer o que eu não quero receber. Eu não quero agressão sobre mim, eu não devo agredir ninguém, principalmente na família. E eu gosto muito de ser bem tratado, então devo tratar bem, diz Jesus. Isto é a obrigação que nós temos pela lei do amor. Mas como nem toda a nossa parentela corporal é constituída apenas de amigos, de afins, de gente que a gente ama, pelo amor, afinidade, então tem esses problemas na família. Aí o Kardec explicou que existe uma outra família, chamada família pelos laços espirituais, ou parentela espiritual, e que ela é constituída de todos aqueles encarnados e desencarnados a quem nós amamos. Amamos pelo amor à afinidade, aquele que a gente tem prazer de estar junto, aquele que a gente tem prazer de trocar ideias, aquele que é uma felicidade ter na nossa família. Então, há dois tipos de família. Mas não seria bom que toda família corporal, toda parentela por laços corporais fosse assim, tivesse afinidade? O Kardec diz, claro, e vai ser assim. Basta que a gente, na nossa família corporal, todos os membros pratiquem o amor ao próximo. O amor ao próximo, devagarinho, vai transformando-se em amor, afinidade. Em conclusão desse capítulo, honrar é mais que amar. Além do amor ao próximo, honrar aos pais inclui obediência, respeito, reverência, ajuda e amparo. A parentela corporal é constituída pelos laços do sangue, e a parentela espiritual, pelos laços da afinidade. Meta para todos nós, transformarmos nossa parentela corporal em parentela espiritual. Constituir afinidade com aqueles que estão comendo todo dia à nossa mesa e que toda noite dormem na nossa casa. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que quer dizer fora da caridade não há salvação? Para diversas... Deixe voltar atrás um pouquinho. Nós temos na nossa família, pelos laços corporais, aquela que a gente encontra todo dia, espíritos que foram inimigos no passado. E se a gente não pratica a paciência, a tolerância, o auxílio, o perdão, que são todas formas de amor ao próximo, eu quero tudo isso para mim. Paciência, tolerância, auxílio, perdão. Devo, então, aplicar para os outros. Se não se pratica isso, há um risco muito grande de conflito na família pelos laços corporais. Esses conflitos, lógico, têm agressividade. Vibrações de agressividade, quanto mais intensas forem, mais vão contribuir para a atmosfera espiritual do planeta, que eu falava agora há pouco. Então, essa é mais uma razão para nós pensarmos na nossa responsabilidade com a paz no mundo, quando a gente solta um palavrão em família, quando a gente parte para cima de um,
seja com agressão verbal, seja com agressão física, seja com agressão em pensamento e sentimento, mesmo sem falar nada. O amor ao próximo é o nosso freio para isso. Fora da caridade não há salvação, capítulo 15. O que quer dizer? Fora da caridade não há salvação. Para muitas religiões, a palavra salvação tem o sentido de libertação dos pecados, o direito ao céu. Para a doutrina espírita, a expressão fora da caridade não há salvação quer dizer, sem praticar a caridade, não conseguimos evoluir como seres humanos. Logo, não conseguimos alcançar o reino de Deus. Salvação, para a doutrina espírita, é alcançar o reino de Deus. O que é alcançar o reino de Deus? Alcançar níveis evoluídos de sentimento e de razão. Preciso praticar o amor para evoluir como ser humano. Portanto, para alcançar o reino de Deus, portanto, para alcançar a salvação. O que Jesus diz numa parábola importantíssima que tem no capítulo 15, chamada O de que o Espírito precisa para ser salvo? Jesus diz assim: se você praticar a caridade, você terá a salvação. Se você não praticar a caridade, você não terá a salvação. A caridade é condição essencial para a evolução como espírito humano. A caridade, portanto, é essencial para a gente atingir o reino de Deus, para a gente evoluir, para a gente atingir aquilo que ele chamou de salvação. Nessa parábola, Jesus deu exemplos tanto de caridade material, matar a fome dos necessitados. Jesus diz, quando você mata a fome de um necessitado, é a mim que você mata a fome. Quando você dá água, a mim que você deu de beber. Mas também ele diz, quando eu estive doente, você me visitou. Quando eu estive preso e você me visitou. Quer dizer, demonstrações de solidariedade, caridade moral. Tanto a caridade moral como a caridade material são colocadas por Jesus nessa parábola como condição sine qua non para a salvação, para a evolução. Na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo é um dos momentos mais poéticos das epístolas de Paulo. Capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, onde ele define a caridade. Eu trouxe só uma síntese desse capítulo 1 da epístola aos Coríntios, justamente o ponto em que ele define, onde ele fala que a pessoa caridosa tanto pratica a caridade material como a caridade moral. A caridade é paciente. Vão perguntando assim, será que eu sou? A cada um desses que eu vou falar. A caridade é paciente. Será que eu sou paciente? É branda. É benfazeja, quer dizer, faz o bem. Não é invejosa. Não é temerária. Temerário é aquele que age por impulso, sem meditar, sem medir consequências. Será que eu sou? Não é precipitada. Não se enche de orgulho. Não é desdenhosa. Desdenhosa é a pessoa que despreza os outros, em geral por orgulho. Não cuida dos seus interesses. Não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Agastar-se é irritar-se. Será que eu me irrito? Será que eu me azedo?
não suspeita mal. A pessoa caridosa não suspeita mal. Não se rejubila, quer dizer, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, nunca perde a esperança. Portanto, tudo espera, tudo sofre. A gente, quando sofre, sabe que tem alguma coisa errada no nosso comportamento passado. O sofrimento vem para a gente enxergar, se arrepender e partir para a reparação. A caridade é a virtude necessária para o progresso do espírito aos níveis mais elevados da condição humana, a salvação. O mandamento maior, amor a Deus e ao próximo, e sua relação com a caridade nos leva a essa definição linda que é colocada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O capítulo 16 é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vocês vão me perdoar, mas eu tinha um propósito de fazer vocês pensarem para eu poder pensar também meditando. Então, vou voltar atrás. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é a melhor definição de caridade que a gente conhece. Quando a gente pergunta assim, será que eu sou paciente? Será que eu sou brando, benfazejo? Será que eu não sou invejoso, não sou temerário, não sou precipitado? Será que eu não me encho de orgulho? Será que eu não sou desdenhoso? Será que eu só cuido dos meus interesses? Egoísmo. Será que eu não me irrito nem me azedo? Será que eu não suspeito mal? Nunca. Será que eu não me alegro com a injustiça? Será que eu não me rejubilo com a verdade, não me alegro com a verdade? Será que eu tudo suporto? Tudo creio? Tudo espero? E tudo sofro? Violações dessas coisas contribuem para a atmosfera negativa do planeta. Era isso que eu queria enfatizar, como disse no começo. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus, no Evangelho de Lucas, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará ao outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. O que quer dizer mamon? Mamon é uma palavra usada na Bíblia para descrever a riqueza material, a avareza, a cobiça. Especialmente a cobiça por bens materiais. Então, servir a Deus, nós sabemos, é praticar a lei de Deus, que Jesus sintetizou dizendo assim, ama a Deus, ama o próximo. Servir a Mamon significa apegar-se exclusivamente aos bens materiais, não dar bola aos bens espirituais. Então, a frase, não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, o que quer dizer? Que não se pode praticar ao mesmo tempo a lei de Deus e o apego exclusivo aos bens materiais. A conclusão da doutrina espírita é que nós precisamos dos bens materiais, nós que estamos encarnados e que estamos meditando juntos, nós precisamos dos bens materiais para viver, porque nós estamos encarnados. Mas nós não podemos nos dedicar exclusivamente aos bens materiais, porque também somos espírito,
Então temos que cuidar do espírito pensando nas leis de Deus. Os bens materiais são importantes para a nossa vida, até para a nossa evolução como espíritos humanos. Nós precisamos, encarnados, de água, alimento, agasalho, moradia, educação, transporte, comunicações, computador, televisão. Tanto para a nossa vida pessoal no corpo, o alimento, o agasalho, mas também para a vida em sociedade, para nós nos educarmos, melhorarmos o nosso raciocínio, o nosso conhecimento. Hoje em dia, para a gente estudar, precisamos de livro. Muitos usamos computadores para estudar. Então, tudo isso precisa de bens materiais, recursos. Mas não podemos ficar só nisso. Essa é a preocupação do Kardec. Também precisamos dos bens materiais para praticar a caridade material. Se todos fossem evoluídos, não haveria miséria material no planeta. Como ainda há, cabe a uns que têm um pouco mais ajudar quem tem um pouco menos. Então, até para a caridade, nós precisamos de bens materiais. Até para evoluir espiritualmente, nós precisamos, os encarnados precisam de bens materiais. Por exemplo, nós estamos aqui na comunhão. Sabe quanto custa a conta de luz da comunhão? Sabe quanto custa a conta de água? Está tudo limpinho. Quanto custou varrer? Todas as pessoas que são associadas, que frequentam regularmente, vão lá na tesouraria, deixam um pouquinho por mês para contribuir para essas coisas. É assim que nós temos esses recursos para podermos oferecer o quê? Estudo na área espiritual. Kardec informa no capítulo 16 uma coisa muito importante para todos nós pensarmos. Um bem material só é legitimamente adquirido quando, na sua aquisição, não resultou dano para ninguém. Então, eu estou querendo muito um carro. Aí eu vou dar um jeito de comprar um carro. Se eu adquirir esse carro sem haver dano para ninguém, essa aquisição é moralmente legítima perante a lei divina. Se eu fiz algum trambolho, usei desonestidade para conseguir os bens materiais, se eu tapeei alguém para conseguir dinheiro, e fui lá e comprei o carro, aquele carro não vai me fazer feliz, porque ele não foi legitimamente adquirido. As leis de causa e efeito vão se movimentar e eu devagarinho vou aprender que aquilo não se faz. Um outro problema gravíssimo, quando a gente adquire as coisas de uma maneira imoral, de uma maneira negativa, contra a lei de Deus, é que quando aquele que foi tapeado descobre, emite uma vibração de ódio terrível na direção de quem o enganou. Todas essas vibrações, tanto a de um que tapeou, como de outro que está odiando porque foi tapeado, soma-se à vibração geral do planeta. A vibração geral, uma vibração muito forte, lembre-se, pode arrastar. Então, quem vibra negativamente contribui para arrastar gente para a prática do mal. E o perigo dos bens materiais? Os bens materiais também podem se constituir um perigo para a nossa evolução. Principalmente se nós tivermos em grande quantidade. A riqueza. A riqueza é uma prova arriscada, pela qual alguns espíritos têm de passar.
essa prova ocorre tanto na busca dos bens, na aquisição dos bens, como no uso dos bens. Os bens materiais podem causar arrastamentos, gerar tentações, exercer fascinação. Arrastamento é um desejo forte de acumular bens que domina a vontade de uma pessoa. Todos os pensamentos, ações e palavras são orientadas só para o enriquecimento. Vira ideia fixa. E a tentação, o desejo de riqueza pode arrastar uma pessoa ao comércio ilícito, venda de produtos furtados, tráfico de drogas e outras tapiações, outras desonestidades. E quando o desejo da riqueza é grande demais, e a pessoa só pensa naquilo, aqui na doutrina espírita nós dizemos que essa pessoa ficou fascinada. A riqueza passou para ele a ser uma obsessão. Os bens materiais também podem prejudicar a evolução espiritual nossa, porque são o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. O orgulho de possuir muita riqueza pode levar alguns a desprezarem os mais pobres. E o desprezo é uma violação grave da lei do amor. Pelo egoísmo, podemos ceder ao desejo de ganhar ao máximo, esquecendo as necessidades dos nossos irmãos. E a vida sensual é aquela que abusa dos sentidos em busca de prazer. Gula, drogas de todo tipo, sexo desenfreado, etc. Tudo isso constitui violação grave das leis divinas, é um atraso, é um perigo para a nossa evolução como seres humanos. Na casa de Zaqueu, Jesus deu uma lição muito grande. Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos, que cobrava mais do que devia. E usava a força da dominação romana para extorquir dos pobres, dos seus concidadãos. Um pecado. A presença de Jesus na casa de Zaqueu tocou o coração de Zaqueu. Ele percebeu que aquilo estava errado, ele sacou aquilo. Ele ansiava por conhecer a Jesus. Ele se esforçou para conhecer Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, eu quero hoje que você me receba na sua casa. Foi almoçar na casa do Zaqueu. Lá, o Zaqueu arrependido disse: mestre, eu me arrependi de tudo que eu fiz errado. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, que ele tinha muito dinheiro, e se eu prejudiquei alguém, eu vou indenizar com 4 vezes o prejuízo. E Jesus ficou feliz com aquele arrependimento e com a proposta de reparação. Porque a coisa importante dessa parábola do Zaqueu é que ele se dispôs a reparar os danos causados pelo seu pecado. Então, observe, Kardec nos ensina no livro O Céu e o Inferno, que quando a gente pratica um mal, alguma coisa contra a lei de Deus, consciente, Jesus chama isso de pecado, violação consciente da lei de Deus. Então ele diz, a gente causa uma perturbação no mundo, que vai repercutir lá na vibração do planeta. E para a gente cria uma responsabilidade, tem gente que chama isso de karma. A responsabilidade é devolver a harmonia que nós quebramos. Como? Pela reparação. Mas muitas vezes a gente não está sacando que nós causamos um mal. Ao contrário, a gente está muito contente com o dinheiro que recebeu tapeando os outros para comprar o danado do carro. Então, aí vem o sofrimento. A lei de Deus, a lei de causa e efeito, traz para a gente aquilo que chama o sofrimento expiatório, a expiação.
A finalidade é cair a ficha, o arrependimento. E quando a gente se arrepende, vem a necessidade de reparar o mal feito. Esse exemplo do Zaqueu é uma parábola linda sobre a disposição do Zaqueu para a reparação. E Jesus ainda diz assim, na mesma oportunidade, que ele veio para salvar o que estava perdido. Porque Jesus foi criticado muito, porque o Zaqueu era considerado um horror na sociedade. Ele tem uma má fama, porque ele tomava dinheiro dos outros usando a força. E aquilo era considerado legal pelos romanos, desde que a parte dos romanos, o imposto, fosse recolhido para Roma. Então, o Zaqueu era odiado. E a presença forte de Jesus, aquele poder doce, mas grande, a doçura poderosa, a ternura poderosa de Jesus, derreteu o coração de Zaqueu. E ele se dispôs à reparação. E na crítica, Jesus respondeu quando foi criticado, o que você tem de se hospedar na casa de uma pessoa de má vida? Ele disse, eu vim para salvar o que estava perdido. Não são os doentes, não são os sadios que precisam de médico. Então isso é a nossa grande esperança. Se a gente aprontou contra a lei de Deus, temos que correr para Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Ele veio para nós, pecadores. No capítulo 16, nós meditamos sobre todas as vezes que a gente veio para que a gente age cuidando dos bens materiais de uma maneira negativa, ilícita, fazendo alguém sofrer, nós geramos ódio. E, portanto, contribuímos para a atmosfera espiritual do planeta se tornar mais negativa, provocar mais arrastamento. No capítulo 17, Sede Perfeitos, Jesus estuda os caracteres da perfeição, dizendo que a gente deve ser perfeito como o Pai Celestial. Nós sabemos que nós nunca poderemos ser iguais a Deus, porque nós somos finitos e o Pai Celestial é de uma perfeição infinita. Mas Jesus nos deu um modelo, diz Kardec, e nós temos que trabalhar esse modelo. Temos que seguir o modelo. Para seguir o modelo, Kardec nos coloca uma lição fantástica, uma quantidade de perguntas que ele chama de características do homem de bem. E eu vou fazer a nossa convite à meditação final, fazendo essas perguntas. Que estão no item 3 do capítulo 17, Sede Perfeitos. Todas elas são colocadas por Kardec como características do homem de bem. Eu trouxe para nós como perguntas para a nossa meditação. Violei a lei de justiça, amor e caridade. Pratiquei o mal. Fiz todo o bem que podia. Desprezei alguma ocasião de ser útil. Alguém tem queixa de mim? Tenho fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria? Tenho fé na vida futura? Sei que as dores e sofrimentos são causadas por meus pecados e as aceito como expiações ou provas. Sou capaz de fazer o bem sem esperar retribuição? Sou capaz de retribuir o mal com o bem? Sou capaz de tomar a defesa do mais fraco
e de sacrificar meus interesses à justiça? Encontro satisfação em espalhar o bem à minha volta e de pensar nos outros antes de pensar em mim? Pratico a bondade em direção a todas as pessoas, sem distinção de raças ou de crenças? Por favor, concentrem-se nas perguntas. Não se preocupem com o que estiver ao seu lado. Respeito as convicções dos outros e não desprezo os que não pensam como eu. Tomo sempre por guia a caridade. Resisto à tentação de alimentar ódio, rancor ou desejo de vingança. Consigo praticar a indulgência, resistindo à tentação de condenar as fraquezas alheias e de evidenciar os defeitos alheios, procurando o bem que possa atenuar o mal? Estudo as minhas próprias imperfeições, fazendo esforço para combatê-las? Vivo com modéstia, sem me destacar às custas dos outros? Aproveito as oportunidades que surgem para destacar o valor dos outros? Vivo com modéstia, sem me envaidecer de minhas vantagens pessoais? Uso, mas não abuso, dos bens que me são concedidos pelas leis divinas? Tenho subordinados? Trato-os com bondade e benevolência? Se trabalho como subordinado, compreendo os deveres da minha posição e me empenho em cumpri-los conscienciosamente? Respeito os direitos dos meus semelhantes, como quero sejam respeitados os meus? Essas as perguntas, análise de consciência, exame de consciência, que o Kardec nos propõe no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que recomendo seja lido para uma nova meditação. Quero concluir com as afirmações do Kardec nesse capítulo, dizendo que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. A doutrina espírita não prega uma nova moral, mas ela reforça e enfatiza a moral cristã, a doutrina do amor ao próximo e do amor ao Deus pregada por Jesus. E o Kardec disse, como que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e os esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Esforços que empregamos para domar as inclinações más, aquelas que nós trouxemos de outras vidas. Concluo pedindo a todos que pensem na poesia do menino na praia e que procurem de todas as formas introduzir vibrações de amor neste planeta, amenizando, atenuando, contrabalançando as vibrações de ódio, de discriminação religiosa, de luta religiosa, de luta política que existe no Brasil e no mundo. Só o amor supera o ódio. E o amor, para superar o ódio, depende de cada um de nós. Nós somos 1 entre 7 bilhões. Vamos exercer a nossa responsabilidade.